Todas as grandes religiões vêm afirmando desde o princípio dos tempos que a existência não é concluída aqui, que os seres humanos possuem uma essência imortal e que após a morte passamos a uma nova vida e que a experiência material é um mero rito de transição. Para a maioria dos cultos religiosos em todo o mundo, não há dúvida sobre a continuidade de algum tipo de existência depois da morte física. O tema da reencarnação, da evolução da alma através de múltiplas encarnações, é uma questão central dentro de muitas filosofias orientais e religiões ao redor do mundo, incluindo o budismo, o hinduísmo, a teosofia e o judaísmo. O céu, o inferno, o karma e a eternidade são questões que atormentam a segurança do homem e os leva a perguntar o que existe além da vida. Para compreender a nossa situação atual, é valioso considerar a história judaica, marcada por 4 exílios distintos: Egito, Babilônia, Grécia e Roma. Cada um desses exílios corresponde a diferentes níveis do pardês. Pishat, significado literal e simples. Remes, dicas. Drash, alusões e significados expandidos. E Sod, nível cabalístico. Esses níveis foram enfatizados em diferentes momentos para combater os desafios dos respectivos exilados. E para a Cabalá, isso é muito claro, porque como sempre dizemos, luz sempre sobra, o que falta é recepção. E cada livro tem uma recepção diferente de acordo com cada século ou mentalidade do escritor que recebe esse tipo de revelação. Durante a Idade do Bronze, o nível Pishat foi suficiente para sustentar os judeus daquela época. Segundo a tradição, Moisés enfatizou o significado simples e literal para ajudar os hebreus a se libertarem e abandonarem a monolatria. No exílio babilônico, o povo judeu precisava do Remes, o nível de sugestões e significados ocultos, para se opor aos opressores. Da mesma forma, no exílio grego, o Drash, alusões e explicações ampliadas, desempenharam um papel vital na preservação da identidade judaica. E no exílio final sob Roma, a Cabalá, que os sábios se empenharam em ocultar pela incapacidade de ser devidamente entendida, começou a se revelar. Mais tarde, Moisés de León revelou o Zohar, e posteriormente, o Ari revelou segredos extremamente complexos. No entanto, hoje, apesar dos profundos ensinamentos das dimensões da Cabalá, é evidente que muitos estão perdidos. Então, qual é a solução? Como podemos navegar neste período desafiador do exílio final que antecede a era messiânica, marcado por intensa dor, caos e turbulência? Diz a Torá em Êxodo 17:16 que Amaleque luta contra Israel em todas as gerações. Isso insinua que sempre se levanta alguém para tentar destruir Israel. Primeiramente, precisamos estabelecer a questão do mal a partir do Ein Sof e explicar o que é Israel e o que é Amaleque. O Tseruf é método que trabalha com a permutação das letras hebraicas para revelar significados ocultos de uma palavra ou frase. E as letras do nome Israel também formam as palavras Li Rosh, minha cabeça, enquanto o nome Yaakov vem de Ekev, ou calcanhar. A mudança de nome de Yaakov para Israel após a luta com o anjo simboliza uma profunda mudança interna, uma ascensão espiritual. Ele saltou do calcanhar para a cabeça, indicando uma expansão no seu nível de consciência. Ninguém luta fisicamente com um anjo, o nível Sod indica que ele venceu seu oponente, seu Satã. Isso implica que Yaakov lutou contra seus desejos egoístas, seus comportamentos destrutivos, a ponto de alcançar o nível de consciência semelhante à dos anjos e ter pleno conhecimento do que é Deus. Neste sentido, o nome Israel significa aquele que vê Deus, ou que tem conexão direta a Deus. No Ein Sof, não há mal. Sabemos que Lúria explicou que o choque das energias no universo espaço-temporal inicial produziu a quebra dos vasos, e que isso deu lugar às Clifot. Isso foi o Tzimtzum Aleph. Depois, o sistema se reconfigurou no Tzimtzum Bet, a segunda autocontração. O Tzimtzum Bet foi um caminho de revelação das energias menos potentes, diferentemente do Tzimtzum Aleph, onde a revelação foi mais potente a ponto de produzir um impacto que o universo recém-criado não pôde suportar. É curioso que enquanto Moisés descia com as primeiras tábuas, um símbolo do Tzimtzum Aleph, o povo de Israel estava criando um bezerro de ouro, ou seja, as Clifot. As primeiras tábuas foram destruídas, e a potente luz das primeiras tábuas se chocou com essa realidade imperfeita.
Logo foram entregues as novas tábuas, que eram uma reorganização menos luminosa que as primeiras. Tzimtzum Bet. Os cabalistas denominaram a Torá desse nível de Torá de Briá, uma Torá que o nível deste mundo pode suportar. A emanação de Atzilut foi procedida por outro estágio chamado Mundo do Caos, ou Olam HaTohu, e foi deste mundo que provém a criação das Clifot. O Ari explica que este não eram mundos físicos, eram reinos espirituais, e a Terra era Tohu-Vavou, caos e vazio. Após o Tzimtzum, os receptores foram organizados no mundo do caos sem interrelacionamento. As luzes de Adam Kadmon eram luzes altamente concentradas chamadas Orot Merubim. Pode ser comparado ao funcionamento de 1 milhão de volts de eletricidade através de uma lâmpada de 60 watts. Os vasos de energia mais densa serviriam como recipientes das luzes em Adam Kadmon, mas quando as luzes fluíram para dentro dos vasos, a velocidade do processo pressionou os vasos a se romperem. Os pedaços caíram para baixo, no abismo com 288 faíscas de luz divina. Este número simbólico surge da multiplicação de 10 dimensões por 32 centros de sabedoria, o que nos dá um total de 320 chispas. Delas, 32 pertencem ao campo material que conhecemos e que se encontram reveladas, assim que se revelaram 32, e secretamente no universo nos falta revelar outras 288 chispas. Dessa forma, o puro e sagrado se misturou com o impuro. Os pedaços dos vasos, carregados de luz divina perdida, se converteram nos poderes do mal, nas regiões mais baixas da criação, e como foram configurados inicialmente para reterem a luz e não compartilhar, este se tornou o seu princípio: devorar a luz. Os receptores se quebraram porque não tinha conexão entre si. Cada um deles era egoísta e queria toda a luz para si, incapazes de partilhar ou coexistir. A raiz do ego deriva do mundo do caos. Esses vasos estilhaçados aprisionaram as luzes como cascas ou clifote e sustentam o mundo do mal, o Sitra Ahra. O lado oposto à luz de santidade, o Sitra Kedushá. As clifote não têm energia substancial. A única forma de existirem é aprisionando a luz divina em si mesmas e crescendo como cascas ao redor delas. As luzes que conseguiram retornar se organizaram e se retificaram, formando o sistema da árvore da vida, e se produziu o universo de Atzilut. Então foi construído um novo mundo e melhor construído, com cada sefirá interligada. Hesed contém dentro de si Gevurá, e Gevurá contém Hesed, e assim sucessivamente. Portanto, Atzilut também é chamado de Olam HaTikun, o mundo da retificação. Em Briá, o mal já existe. Em Yetzirá, o bem e o mal são equivalentes, 50% a 50%. E no universo de Asiá, onde está nosso mundo, o mal é maior que o bem, isso é dizer que a luz em nosso mundo é menor que a escuridão. Em Asiá, a cada 3 notícias, 2 são desagradáveis porque a escuridão ainda é maior. 25 a 30% de luz e 70% escuridão. O nível de Nefesh deriva das Clifot. Ezequiel, em sua visão da Merkavá, descreveu as Clifot que prevalecem no mundo, ocultando a divindade. Portanto, a criação das Clifot não foi por acaso, as trevas têm uma função. A Torá diz que a revelação divina era aterrorizante para os israelitas, e muitos morreram, exceto Moisés, que claramente estava em outro nível. A função das Clifot é ocultar a luz, enquanto este mundo não alcançou o nível necessário para rompê-las e suportar uma revelação maior da luz. É comum referir-se às Clifot como uma só unidade, entretanto existem diferenças de níveis de impureza entre elas. Ezequiel destacou 3 níveis de Clifot: redemoinho, grande nuvem e fogo ardente. Esses são 3 níveis de Clifot completamente impuras, não contendo nenhum bem, exceto pela centelha de luz exilada que as anima. E a quarta Kelipá, chamada Noga, ou brilho reluzente circundante, é essencialmente diferente das outras 3, pois dentro dessa Kelipá existe raio de santidade. As proporções de bem e mal em Clifot Noga variam em Briá, Yetzirá e Asiá. No Tânia, capítulo 6 e 7, o Rabi Shneur Zalman diferenciou as coisas que recebem sua força de vida das 3 Clifot completamente impuras e as que recebem vitalidade das Clifot Noga. As almas de todas as criaturas vivas que são impuras e proibidas para consumo pela Torá estão na primeira categoria, pois ao alimentar-se de um alimento impuro,
A força de sustento e a vitalidade da Nefesh são extraídos diretamente das Clifot. Kelipa Noga contém tanto o bem quanto o mal, é uma categoria intermediária entre a impureza e a santidade. Essas Clifot podem ser elevadas ao nível de santidade ou cair por completo ao nível de impureza, e pode afetar uma pessoa em ambas as direções. A quebra dos vasos não foi uma falha acidental. Este processo permitiu a criação do mal, proporcionando o exercício da livre escolha e a conquista do mérito. Além disso, dentro das Clifot estão as luzes originais do mundo do caos. Quando uma pessoa transforma Kelipa Noga ou rompe as Clifot impuras através da Teshuvá ou correção, ele libera essas luzes. Existem centelhas que esperam milhares de anos para que alguém as libere. Isso é chamado de o refinamento das centelhas. Um exemplo de refinamento está até mesmo no consumo de alimentos. Cada alimento kasher contém centelhas de santidade que são liberadas quando alguém o consome para ser saudável e receber energia adicional e vitalidade no seu corpo, as quais pode utilizar para ampliar sua mente a serviço de Deus. Então, o nível de Kelipa Noga que ele consome ascende ao âmbito da santidade, e o efeito será positivo. O alimento que não é consumido com esse propósito, ou seja, a pessoa come compulsivamente por um desequilíbrio, permanece em estado de Kelipa Noga, e em consequência do hábito de comer desmedidamente sem um propósito correto, o nível de Kelipa Noga despenca ao nível de impureza e o corpo passa a sentir os efeitos. A comida não kasher, por outro lado, permanece Kelipa, e bloqueando a luz até que a pessoa que a consumiu comece a fazer teshuvá. Aqui a coisa fica mais complicada com respeito ao tema do mal. O primeiro problema é a extensão. Para tratar de explicar este tema, existem diversos tipos de mal, sendo o mal de tipo macrocósmico que foi inserido dentro da estrutura da criação e o tipo de mal que existe dentro dos níveis inferiores da alma humana, Nefesh. O mal de tipo cosmológico é a causa do mal interior do ser humano. Por esse motivo, ao transformar o mal em bem dentro do nível mais baixo de alma, retificamos o mal em todo o cosmos. Considere a seguinte comparação. A ciência já descobriu como neutralizar um meteorito antes que ele atinja a Terra. Podemos romper as Clifot cósmicas, as imperfeições do universo, se atuarmos com consciência a partir de nosso próprio planeta. Assim, a presença de imperfeições no mundo persiste devido à nossa falta de consciência, nossa falta de compreensão do cosmo. Quando buscamos em Da'at de Briah como funcionam as Clifot no universo, as imperfeições cósmicas desapareceriam, pois estaríamos rompendo as Clifot. Basicamente, o mal segue existindo devido à ignorância, à falta de Da'at. No entanto, essa ignorância não é por falta de inteligência. É necessário direcionar a Binah a serviço de Da'at, inteligência para servir a consciência. Unir Binah a Da'at. Não é somente com a inteligência que se aumenta o nível de consciência, se aumenta a consciência com Hokmah, a sabedoria. Se utilizamos Hokmah de Briah com Binah de Briah, então temos Da'at de Briah, e passamos a operar no universo com consciência macrocósmica. Essa é a razão pela qual, mesmo com todo o avanço tecnológico, nossa civilização jamais poderá contactar inteligências de níveis superiores. Sabemos que existem outras inteligências de níveis superiores, como descritos nos textos de Ei Halot e a visão da Merkavá em Ezequiel. Antes de morrer, Ezra, o escriba, decidiu criar a grande assembleia. Esta assembleia realizava o exame minucioso dos textos da Torá. Então se produziu uma censura do texto da Torá original, o que se chama na história judaica de Tikkun Soferim, as emendas dos escribas. São censuras na Bíblia hebraica em geral. Se conhece habitualmente como as 18 emendas, entretanto existem 27 emendas. Estas censuras não são preocupantes, mas a ideia foi ocultar pontos onde é descrito antropomorficamente o avatar do Ein Sof, da dimensão de Keter de Briah, para evitar a criação de imagens do avatar do Deus infinito e evitar um tipo de binitarismo, ou para preservar a honra de Deus. Esse avatar do Deus infinito é o Deus descrito no texto bíblico que se revelava aos profetas, conhecido como o Deus da carruagem de fogo. Portanto, sabemos que o Ein Sof não tem imagem por ser ilimitado, mas seu avatar tem,
E aí está a questão do porquê ele proibiu o judaísmo de fazer imagens. O objetivo do Deus de Israel é a não idolatria. Se alguém quiser saber mais, basta ir no primeiro capítulo de Ezequiel ou em Isaías capítulo 6. Deus se revelava aos profetas em todo o texto bíblico com uma imagem, seu avatar dentro do campo da finitude. Keter do universo de Briá, ou seja, o nível espaço-temporal mais elevado e conectado à dimensão de Malhut de Atzilut, isto é, a entrada da eternidade. Assim, o Deus da Merkavá exerce controle sobre o contínuo espaço-tempo, alcançando a eternidade. Desde os primórdios da civilização, ele nos tem transmitido mensagens, revelando-se aos hebreus e manifestando-se a Moisés, sob a forma de uma nuvem acompanhou os hebreus no Egito. E 700 anos mais tarde, apareceu a Ezequiel. Hoje é a base das 3 grandes religiões abraâmicas. Se o Ein Sof se comunicasse diretamente, o universo voltaria ao zero. Ele tem uma estrutura antropomórfica, mas não quer dizer que é humano. É eterno, e na verdade nós que temos características semelhantes a ele. Porém nós somos mais avermelhados porque temos carne e sangue, enquanto o Deus da Merkavá é azul safira, a sua carruagem também é azul, e por isso no Tzitzit deveríamos ter uma franja azul, mas os rabinos anularam. Esse avatar não tem nome próprio. Sempre que se revela, se apresenta com o nome de 4 letras, Yud Hei Vav Hei, nome derivado das contrações do Ein Sof, onde cada letra pertence a um universo, uma contração divina. Maimônides tentou desantropomorfizar o Deus da Merkavá com algum sucesso, e Moshe Idel, um grande investigador israelense, afirma que foi necessário que a grande assembleia ocultasse as informações sobre a imagem de Deus para o judaísmo não ser binitário. Maimônides combateu muito a ideia de Deus ter uma imagem no universo finito, principalmente por causa do cristianismo e a divinização de Jesus. O problema é que quando disse que Deus é ilimitado e não pode ter forma, ele limitou Deus ao dizer que existe algo que ele não pode fazer, e isso deu margem para uma confusão maior ainda, porque ele acabou limitando Deus, e ao dizer que acreditar no Messias é um princípio da fé judaica, transferiu o poder do Deus da Merkavá à figura do Messias. Então ele substituiu sem perceber o Deus antropomórfico pelo Messias, quando na verdade, acreditar em um Messias só passou a ser princípio da fé no judaísmo no período pós-exílico. Antes disso, a ideia do Messias não existia. Essa é uma visão somente do Maimônides, e hoje é uma fala bem repetida. E portanto, assim o Deus da Merkavá foi ocultado, e o Messias foi divinizado em um certo grau. Deus não tem limites, é a transcendência e a imanência. O Deus bíblico é o Deus imanente, possui uma imagem no universo finito, descrita várias vezes no texto bíblico. E sua transcendência é Atzmuto, a matriz do Ein Sof, que está fora deste universo. O próprio Deus, em seu aspecto criador, colocou o potencial tecnológico na natureza para que o ser humano pudesse descobri-lo, e com o tempo, também alcançar a vida eterna. Neste sentido, já é possível ter noção de que a Merkavá possui um nível tecnológico jamais visto, permitindo atravessar dimensões desde a eternidade. Contudo, a evolução tecnológica desprovida de progresso na consciência humana representa um perigo eminente, podendo levar a humanidade à autodestruição. Por esse motivo, o Deus bíblico da Merkavá ordenou a seus agentes que defendessem a árvore da vida eterna, porque a humanidade atual, por falta de consciência, ainda não está pronta para comer dela e alcançar a imortalidade. Se o ser humano, tal como se apresenta hoje, chegasse a atingir a imortalidade, isso resultaria em um verdadeiro drama cósmico. Nesse contexto, a literatura Ei Halot narra a aparição de seres superiores, como os encarregados de cobrir o rosto e os pés do Deus da Merkavá, os serafins, e as rodas que transportam a carruagem, os Ofanim. A ortodoxia reinterpretou esse conceito, criando um conceito metafísico, onde cada místico poderia ascender aos palácios, construindo sua própria Merkavá, e contemplar o trono do avatar de Deus. Os predecessores dos rabinos, receosos de má interpretação, como ocorreu com Elisha ben Abuia, o mestre do Rabi Meir, produziram uma metatronização do Deus do trono e situaram Metatron no lugar principal do universo de Briá, o nível mais alto do universo, e assim ocultaram o Deus da carruagem em Metatron. Esse Deus eterno com uma estrutura finita é o Deus da Torá,
que levou Elias em sua carruagem, e o mesmo que os escribas ocultaram em Gênesis 18:22, no texto original da Torá dizia: "E Deus permaneceu de pé na frente de Abraão." E os escribas mudaram para: "E Abraão permaneceu de pé frente a Deus." O nome Metatron tem o mesmo valor do nome El Shaddai. Metatron era conhecido como Yud-Hei-Vav-Hei menor. É a imagem criada para o Deus infinito se manifestar através dele, agindo como a voz de Deus. E embora alguns estudiosos associem a visão de Ezequiel a avistamentos de OVNIs e a ortodoxia explique que se trata de uma visão alcançada após grande elevação de consciência pelo profeta, no fundo, ambos apontam na mesma direção. A necessidade de elevar nosso nível de consciência para nos conectarmos com seres de dimensões mais elevadas. Por causa disso, devido ao nosso limitado nível de consciência, ainda não fomos capazes de nos conectar com essas inteligências. O Ein Sof aguarda ansiosamente nossa evolução. E o que ele fez? Já enviou mensagens através da Merkavá, contatou cabalistas, enviou mensageiros, porém o ser humano continua misturando a mensagem com o mensageiro e falhando em retirar os véus de todas as religiões para compreender que o Ein Sof está nos transmitindo mensagens de todas as direções, inclusive da ciência. Para Isaac Luria e toda a tradição zoárica, o mal é um problema cosmológico e somente uma análise cosmológica pode desvendá-lo. Todos os outros tipos de mal são secundários e derivam direta ou indiretamente deste mal. O Zohar trata repetidamente sobre o mal, e aqui a Kabbalah entra em desacordo com algumas filosofias, e entre elas, a filosofia de Maimônides, que de alguma forma tentam argumentar que o mal é a ausência do bem. Para a Kabbalah, o mal em sua totalidade é algo mais complexo, e como disse o rabino Joshua Haskell, a ausência do bem no mundo da fragmentação seria a indiferença. Se uma coisa não é igual à outra, não são necessariamente opostas. Existem gradações de bem e gradações de mal. O mal está no extremo do espectro ruim. A ideia de que sem o mal não haveria bem também é uma falsa dicotomia. Se uma pessoa toma um sorvete de um sabor que gosta muito, vai sentir prazer. Esse prazer existe apenas porque a pessoa já provou algo nojento e horrível? Obviamente não. O prazer do sorvete é comparado ao estado neutro de sem sorvete e não ao sabor de uma coisa ruim ou nojenta. A ausência do bem no mundo da fragmentação é neutra, nem ruim nem boa. O ódio é o oposto do amor? Não. É a indiferença o oposto do amor. O bem nos níveis inferiores é contextual, enquanto o bem supremo é absoluto. Além disso, a Kabbalah nos diz que não existe apenas um tipo de mal. O primeiro mal é o mal cosmológico no universo de Briá. O segundo, o mal subjetivo dentro da dimensão de Tiferet do universo de Yetzirah, como nosso lado obscuro interior, ou as clifote pessoais. O terceiro é o mal que os outros podem nos causar na dimensão de Yesod do universo de Yetzirah. O quarto, o mal das limitações físicas do universo de Asiá. O quinto, aquele Panoga, o mal das clifote que contém cascas mais frágeis e, portanto, mais fáceis de se romper e extrair a luz. O sexto tipo de mal, o mundo das clifote, onde as faíscas de luz estão exiladas e distantes da luz inicial do Tzimtzum Aleph. E o sétimo tipo de mal é o mal absoluto do nível de Amaleque com sua destruição constante. Sitra Ahra. O outro lado é um conceito segundo o qual existe um lado obscuro em toda a realidade. Portanto, cada fragmento revelado neste universo espaço-temporal tem dentro de si esse aspecto da escuridão. Seria necessário no mínimo 4 horas de vídeo, e acredito que não conseguiria terminar de explicar sobre cada mal. Sendo assim, por agora não será possível explicar sobre todas as clifote em cada uma das dimensões da árvore clifótica ou analisar as explicações sobre o mal da escola de Sória, uma das escolas secretas de Kabbalah. Pouco se conhece sobre os místicos desta escola, também chamados pelo investigador Gershom Scholem de gnósticos de Castilha, mas sabe-se que apresentaram um enfoque muito mais radical sobre a origem do mal do que os cabalistas que os precederam, levando a um dualismo exacerbado que é incompatível com o monoteísmo judaico. Muitos de vocês já conhecem a divisão dos universos de Asiá, Yetzirah e Briá. Cada um desses universos tem seus próprios limites, porque a partir de Briá existem os limites estruturais dos universos espaço-temporais,
e cada dimensão dentro desses universos também tem seus próprios limites. E como disse o escritor Amos Oz, não podemos mesclar os diferentes tipos de mal. Jamais deveríamos colocar todos os males numa mesma cesta, porque existem males de diferentes categorias. Dessa forma, não se pode analisar o mal como se deve. O que sabemos de acordo com a Cabalá é que devemos contextualizar o mal em cada clifote, e para isso, usamos as ferramentas da árvore da vida e os diferentes universos. Tendo em conta que para a Cabalá, todo o contexto está relacionado com uma sefirá, com uma dimensão. Devemos nos perguntar, quantos tipos de contexto podemos diferenciar na Cabalá para conhecer onde os males operam? A princípio é simples de saber, pois temos 3 universos inferiores: Briá, Yetzirá e Asiá, e 2 superiores, Atzilut, e o universo oculto de trás de Atzilut, que na Cabalá se conhece como Adam Kadmon. Porém, em Adam Kadmon, o mal não está estabelecido. Adam Kadmon está oculto em 2 lugares: dentro do infinito, como energias vibracionais, e dentro das clifote, dentro das cascas que ocultam faíscas desta luz. Em Atzilut, é onde as luzes do mundo do caos retornaram de forma ralentizada, em consequência da quebra dos vasos no mundo Tohu, no espaço vazio gerado após o Tzimtzum, onde depois foi estabelecido o universo de Briá. Portanto, o mal existe a partir de Briá, da criação, conforme é descrito no texto bíblico. Eu formo a luz e crio as trevas. Eu faço a paz e crio o mal. E em Yetzirá, o mundo da formação, depois da criação das trevas, a luz pôde ser revelada. Daqui já podemos ter uma noção dos diversos contextos onde operam as clifote, levando em conta que existem 10 sefirot em cada um desses 3 universos inferiores. A multiplicação é simples. A princípio teríamos 30 contextos diferentes de níveis onde as clifote operam. É preciso destacar algo: o nível de Keter de um universo é Malhut do universo acima. Por exemplo, Malhut de Yetzirá se anula em Keter de Asiá devido à densidade do mesmo. Keter de Asiá é Malhut de Yetzirá em sua máxima expansão. Então contamos 10 em Asiá, 9 em Yetzirá e mais 9 em Briá. Literalmente teríamos 28 contextos diferentes de mal. E aqui seria necessário fazer um esclarecimento porque existem 2 tipos de bem: o que chamamos de bem supremo, que vem da misericórdia absoluta do Ein Sof, Hesed, a misericórdia absoluta. E esse seria um bem real, porque é um bem relacionado com a verdade total. E a verdade total está no infinito, no Ein Sof. E depois está o outro bem, que é a face contrária do mal. E este é o bem do nível inferior, do mundo da fragmentação. Este mundo, um nível de bem que é visto como a face contrária do mal, é o bem do mundo da fragmentação. E o bem supremo para o qual o mal não existe é o bem absoluto em Ein Sof. As pessoas em geral confundem esses 2 tipos de bem, e isso dá lugar a muitas conclusões erradas. Nesta realidade inferior, nós operamos com um tipo de bem que se vê em oposição ao mal. Então, quando falamos do bem, geralmente estamos falando do bem com letra minúscula, porque o bem com letra maiúscula pertence à eternidade em Ein Sof. Aí partimos de uma eternidade onde há bem absoluto e não existe o mal. Existe então um bem no campo da dualidade e um bem total no campo da unidade. Logo após o sistema de contração, conforme a luz do Ein Sof se restringe e dá lugar à finitude, temos cada vez mais mal. E esse mal surge devido aos problemas com os limites nas dimensões mais baixas. Esse mal, então, é resultado dos limites da matéria, de forma que muitos cabalistas o associam a uma única sefirá, Gevurá, a sefirá da disciplina e os limites da estrutura inferior. De acordo com o sistema circular de Abulafia, além deste mal de Gevurá ser resultado dos limites de compreensão da realidade total, devido às limitações de estrutura serem quase impossíveis de definir frente ao Sod, este mal, na realidade, não é mal. Imagine uma mãe que tem um filho com obesidade, e mesmo com o filho nessa situação crítica, ela continue o alimentando com tudo que ele gosta de comer. Na visão dele, ela está sendo boa, até ele ter um infarto, e o que julgava como bom se tornar mal. Neste sentido, a Cabalá nos lembra de sempre colocarmos limites em nós mesmos, para que não seja colocado de fora. E abaixo das clifote está Amalek. Este nível de mal se autodestrói, porque o nível de luz que possui fica praticamente anulado. Por esse motivo, este nível de mal desaparecerá, porque sempre se autodestrói. Na Cabalá, este nível absoluto de mal faz referência ao povo amalequita que atacou o povo de Israel no deserto, matando as mulheres e as crianças.
Amaleque é frequentemente referido como o mal absoluto. Na realidade, é difícil denominá-lo desse modo porque, para que siga existindo, todo mal absoluto deve ter algum nível de luz, por mais mínimo que seja. Amaleque é 99% mal, e 1% de luz que o mantém existindo. É a destruição total, porque acredita que é 100% desconectado da luz. Amaleque sempre termina se suicidando ou sendo destruído. Dado que para ele sua existência não tem sentido, então não vê sentido na existência do outro. Amaleque sempre quer matar e destruir até que por fim o matam. Uma pessoa perversa que vive em função do mal, sente prazer em ver o sofrimento dos outros e rejeitou totalmente a possibilidade de redenção, esse é Amaleque. Amaleque vive para matar até que o matam. Essa ilusão de desconexão com o bem não existirá nunca mais na densidade da matéria. Com o crescimento do nível de consciência a nível global, este tipo de mal irá lentamente desaparecer. A diferença entre Satã e Amaleque está no fato de que Satã são os desafios enviados para extrair seu potencial. Satã é o oponente enviado por Deus para que a alma humana cresça. Sua função é elevar a consciência humana através dos desafios. É preciso relembrar que Satã, nos escritos originais, que pertencem à tradição judaica, não é um demônio. Satã também não é um nome próprio, é um adjetivo para se referir a qualquer tipo de adversário. Foi no cristianismo que Satã foi reinterpretado gradualmente pelos pais da igreja e colocado como um anjo caído. Os autores do cristianismo primitivo dos primeiros séculos, que escreveram principalmente na língua grega, utilizaram exaustivamente a Septuaginta como fonte de suas escrituras, já que estavam se distanciando cada vez mais do contexto judaico. E com o tempo, apareceram cada vez mais comunidades cristãs na parte oeste do Império, e com isso, surgiu a necessidade de se traduzir do grego também para o latim. No final do século IV, Jerônimo de Estridão iniciou o trabalho de retraduzir para o latim. Em Isaías 14:12, o termo Elel, no hebraico, naquele contexto foi usado para identificar a estrela de Vênus, estrela da manhã. Jerônimo sabia que podia se tratar de um termo astronômico, mas não havia como saber qual estrela fixa o texto estava se referindo, então usou um termo com o mesmo significado em latim, que nesse caso é Lúcifer, que significa como no grego, condutor de luz. Ou seja, ao menos nesse termo seria impossível uma tradução diretamente do hebraico, o que é algo bem comum, então Jerônimo seguiu o sentido da palavra em grego. A questão é que a tradução da Bíblia hebraica para o latim, concluída por Jerônimo por volta do ano 405, e que foi chamada de Vulgata, tornou-se a versão mais utilizada por toda a Igreja, a ponto de se tornar a única utilizada oficialmente. Isso significa que por quase 1000 anos, a Vulgata foi o único texto das Escrituras a ser utilizado pela Igreja na Europa Ocidental, e, portanto, milhares de pessoas leram a palavra Lúcifer como a principal referência a um dos anjos de Deus que caiu por ter se rebelado. O que também não é verdade. O primeiro a construir uma explicação alternativa e inserir Satã como um anjo caído foi Orígenes, teólogo cristão, padre grego e filósofo neoplatônico do século II. Em Ezequiel capítulo 28, fala especificamente do rei de Tiro e o orgulho que o levou à queda. As pedras preciosas são referência ao seu manto com pedras. Éden era a cidade que estava em conexão com Cane e Arã, e o jardim onde ele caminhava era o Gan Elohim, ou Jardim dos Deuses, porque o rei de Tiro era politeísta. Todos os anjos nas escrituras judaicas têm nomes hebraicos. Lúcifer é um nome em latim, e estrela da manhã naquele contexto era a estrela Vênus. Na tradição judaica, a figura mais próxima do diabo seria Samael, que significa ira de Deus. E mesmo assim, não é um ser independente, não existe anjo com livre-arbítrio. Um exemplo simples para entender a diferença entre Satã e Amaleque é imaginar um professor que sempre desafia o aluno, até que o aluno aprenda, mesmo que isso o incomode muito, e no final receba uma ótima nota. Esse é Satã. Amaleque humilha o aluno por ódio, e não ensina nada, é ódio gratuito com objetivo de destruição. Outro exemplo, quando um problema de saúde que persiste só por alguns dias aparece com o propósito de desafiar a pessoa e motivá-la a adotar um estilo de vida mais saudável, abandonando hábitos antigos que podem resultar em sérios problemas no futuro. Embora possa parecer mal inicialmente, todo esse processo leva a pessoa a evoluir, porque ela deixa de repetir os mesmos erros. Isso é Satã. As estratégias de Satã têm como objetivo nosso crescimento. Neste sentido,
o cabalista não busca entender Satã para de alguma forma combatê-lo. O objetivo do cabalista é compreender as estratégias de Satã para de alguma forma evoluir sem experimentar o mal, e Satã fique de alguma maneira fora de operatividade. Satã se utiliza do mal para ensinar, e quando seu ensinamento é compreendido, Satã é desarticulado. Claro, em cada nível, o cabalista vai encontrar um nível de Satã de maior categoria, que o obriga a se elevar a um nível superior, até que em um dado momento, alcança a Devekut, unificação mais alta com a luz. E neste nível, Satã já cumpriu totalmente sua função, ajudando com o Tikkun de sua alma. E a alma é totalmente retificada. Já quando alguém entra numa escola repleta de crianças e comete um massacre por puro ódio, isso é Amaleque. Devemos nos perguntar, como alguém pode chegar a ser Amaleque? Podemos fazer algo a nível de sociedade para evitar que uma pessoa se transforme em Amaleque? Se em muitos desses casos, as influências bondosas em seu meio não são capazes de impedir que a pessoa cometa atrocidades a nível de Amaleque, como podemos impedi-lo e compreender sua raiz? Obviamente é preciso que existam leis coerentes na sociedade e ele pague juridicamente pelo mal causado, e existem 3 níveis de compreensão. O primeiro é o nível superior da árvore da vida, onde o bem e o mal são 2 elementos de aprendizagem para crescer. O segundo é o nível inferior da árvore da vida, as 7 dimensões inferiores da árvore, onde o bem é o bem e o mal é mal, em uma existência dual constante. E o terceiro é o nível de Amaleque abaixo das Clifote, onde o sem-sentido existencial é absoluto, e a única coisa que o mantém vivo é a destruição que pode causar. Não devemos confundir o mal em cada um desses níveis. No nível superior, o mal nos leva ao entusiasmo de aprender com os erros e compreender o motivo de ter passado por esse mal. O nível intermediário, na árvore do conhecimento do bem e do mal, não aprendemos com o mal e não o compreendemos. E no nível inferior, Amaleque é mal total enquanto não consegue expandir seu receptor. Amaleque quer substituir Deus ao decidir sobre a vida e a morte do outro. O homem nasceu para o esforço, diz o texto de Jó 5:7, embora outras traduções digam: o homem nasceu para a aflição. As palavras são diferentes, mas em qualquer caso, todo esforço acarreta um grau de aflição, embora, a longo prazo, o êxtase da alma mais do que compense esse primeiro estágio de aflição. No texto de Jó, o mal é representado por Satã, e suas estratégias são as seguintes. 1. O mal lhe diz que nenhum esforço é necessário para encontrar o sentido da sua existência. Se alguém existe sem significado aparente, perde as forças do entusiasmo e passa à segunda fase de mal. Todo esforço na Kabbalah é o treinamento que deve fazer para se elevar, e treinamento em hebraico é imun, e esse conceito é a raiz de emuná, que geralmente é traduzida incorretamente como fé, mas que na verdade significa confiança. A confiança vem pelo treinamento constante, e o prazer do treinamento é chamado de ta'anug. Quando alcançamos esse estado de prazer e entusiasmo no treinamento, conseguimos ser felizes no processo de crescimento constante. Neste ponto, a chave é a motivação da criança. Quando a alma vem ao mundo, devemos motivá-la a buscar esse treinamento para que ela alcance a confiança, uma confiança que leva a descobrir seu propósito na existência e, portanto, descobre seu real potencial e não a arrogância. O Pirkei Avot diz: quando você cria um filho, você cria também o filho do seu filho. Devemos ajudar a criança e o jovem a expandir o Kli através do aumento de Da'at, da consciência. Sem o treinamento, se perde a confiança e começa a terceira fase, a desvalorização. Uma vez que a pessoa entra nesse processo, sua autoestima sofre, sem confiança, autoestima e desvalorização. Ela começa a direcionar suas energias de maneira incorreta. Por exemplo, uma energia que serviria para algo bom como admiração é posicionada incorretamente e se torna inveja. E ao posicionar as energias incorretamente, passa a atacar outras pessoas ou a se machucar. Na quarta fase, a frustração e o ressentimento aparecem, e na quinta fase, o fim é a destruição e a perda da oportunidade de realizar o próprio Tikkun. Esse é o mecanismo do mal na alma humana e a fórmula para o desarticular adequadamente. A chave para anular o mal dentro da alma e impedir que chegue ao nível de Amaleque. Existe a possibilidade da imortalidade existir dentro da matéria a partir de um dado momento na história. Mas por ora, enquanto o mundo não concluiu o seu Tikkun geral,
Não existe possibilidade do ser humano ter uma existência tão extensa, visto que os cabalistas dizem que a morte existe para pôr um limite no mal, e a matéria eterna só será alcançada quando o ser humano chegar à segunda fase de Tikkun, que é eleger entre o bom e o melhor. Qual o sentido do ser humano viver eternamente, se não conseguiu encontrar um sentido nem mesmo em sua existência finita? Imagine que já estivéssemos na eternidade com o mesmo nível de consciência onde as pessoas buscam por prazeres finitos. Quantos se dedicariam a explorar esse tipo de estudo, já que poderiam adiar para mais tarde ou até outro século, visto que teriam a eternidade toda pela frente? O ser humano busca resultados porque a morte existe e há um tempo limite, onde dentro desse tempo se é condicionado desde o nascimento a avançar. No momento em que a humanidade alcançar a eternidade, deverá substituir essa busca por resultados ou sucesso final e compreender algo que os cabalistas já compreenderam: o prazer no crescimento contínuo. Portanto, na eternidade se deve ter um projeto infinito, um crescimento de forma contínua na eternidade, em vez de uma busca por um sucesso final, um resultado. A tortura, o extermínio, toda dor que um ser humano pode infligir sobre outro ser humano é uma prova do baixo nível de consciência que nos encontramos. É um problema que pode ser resolvido se todos realizarem o trabalho de Tikkun pessoal. Um trabalho que o ser humano é obrigado a concluir e, portanto, em alguma geração futura terminará. É completamente compreensível que o homem negue a Deus quando sofre, e às vezes por causa de outro ser humano, mas na realidade não deveria negar o Deus infinito, senão a falta de consciência nos seres encarnados. Algo, do qual falaremos mais tarde, em relação à reencarnação das almas, é que quando uma alma é 3 vezes Amaleque, ou seja, durante 3 encarnações, ela não evoluiu e viveu apenas para o mal. Esta alma sofre a punição de Karet. Karet significa extirpação. A alma é destruída quando a conexão com o 1% de luz que sustenta sua existência é cortada, e a morte da alma ocorre. Karet é escrito com as mesmas letras de Keter permutadas. É a morte espiritual. A alma desaparece para sempre, porque não tem mais sentido no mundo. Ela teve um começo e pode ter um fim. E aqui entramos em outro tema, porque a questão do mal e do livre-arbítrio andam juntos. Hasdai Crescas foi um sábio, filósofo e rabino de Barcelona. Morreu em Saragoça em 1410. Autor da obra Ora Adonai, a luz de Adonai. Hasdai Crescas teve seu único filho assassinado no pogrom de Barcelona em 1391. E como vingança escreveu o livro Bitul Ikare Hanosrim, Refutação a Princípios Cristãos. Um livro de teologia em refutação a dogmas da Igreja Católica. Ora Adonai é a primeira obra de lógica não aristotélica da época moderna, e não se baseia nos 13 princípios da fé de Maimônides. Na verdade, Crescas refuta toda a obra de Maimônides. Crescas em Ora Adonai afirma que, visto desde o Ein Sof, o livre-arbítrio não existe. Isso coincide com um tipo de judaísmo que desapareceu. Os essênios de Qumran. Eles diziam que tudo está predestinado. Portanto, para o Ein Sof, não existe livre-arbítrio 100%, mas nós, com a percepção que temos, vivemos como se existisse. Quando olhamos uma mesa, para nós a mesa existe, mas vendo desde o átomo não a mesa, há átomos da árvore. Então o que existe? A mesa ou os átomos da árvore? Do nosso ponto de vista, é uma mesa. Desde o Ein Sof, são átomos da árvore. Quando tomamos uma decisão, temos a ilusão de ter escolhido, mas o que decidimos já existe na matriz do Ein Sof. Portanto, o infinito já sabe tudo o que escolheremos. Nós que não sabemos, nossa decisão é uma ilusão. E a Kabbalah diz que somos um pensamento de Deus. As galáxias do universo estão distribuídas em estruturas de grande escala, e a estrutura complexa do cérebro humano é um pequeno fractal do sistema total da criação. Se entramos na questão de que a existência e a inexistência estão em oscilação, nós existimos dentro do espaço-tempo como uma informação que se revela, e cremos que existimos porque estamos em um ente limitado, e esse ente limitado crê que existe. Mas se analisamos de uma consciência superior à universal, mas cosmológica, isso é, que abarque todo o universo, somos um neurônio da divindade. Pertencemos a um contínuo de energia que vai se manifestando. Todas as decisões da humanidade levarão ao mesmo final, dependendo do caminho que escolherem tomar. Pode ser mais rápido e menos doloroso ou mais caótico e turbulento, mas o Ein Sof,
continua supervisionando cada um de nossos passos, detalhadamente. Em hebraico, o termo é Hashigashá Pratit, a providência divina. A providência divina implica uma espécie de interação bidirecional entre o eterno e toda a criação, desde os chifres de um boi ao mais ínfimo micróbio. Para os sábios, um tzadik, um justo, está envolvido na supervisão de Deus em cada detalhe da sua vida, enquanto uma pessoa grosseira e hedonista é lançada num mundo de causas naturais aleatórias. No entanto, até essas circunstâncias casuais também têm sua fonte nele, pois tudo provém dele e é controlado pela sua supervisão. Se conhecêssemos o cérebro do Ein Sof, conheceríamos todo o futuro e todas as decisões possíveis que tomaríamos baseadas na nossa ilusão de livre-arbítrio. A humanidade deve cumprir seu propósito, ela não tem escolha a não ser crescer. A ilusão de livre-arbítrio deve existir para sermos responsáveis, e por esse motivo existe Satã. E se a alma foi projetada para evoluir e crescer, existe a grande possibilidade de uma pessoa ter que retornar a este mundo porque não cumpriu sua missão em sua vida. Pode, portanto, fazê-lo várias vezes, seja para que possa concluir uma missão inacabada ou mesmo um castigo. Todo humano, animal ou vegetal, tem uma energia oculta que chamamos de alma. Hoje em dia, a grande maioria das almas são antigas. Há livros que tratam do assunto, e o principal é intitulado Sha'ar HaGilgulim, o portão das reencarnações. O primeiro de tudo é que quando falamos sobre a reencarnação das almas, estamos nos referindo ao nível da Neshama, porque tanto Nefesh quanto Ruah, após a morte, se tornam informações dentro da estrutura da Neshama. Nefesh, que normalmente conhecemos como corpo, é a alma animal e consciência corporal. É o corpo vivo, o corpo inanimado é chamado Guf. A raiz da consciência corporal é a Siá, a matéria. A energia deste nível de alma é encontrada nos tratos gastrointestinal e genital. Ruah, a alma psíquica, é o espírito de vida do corpo. E o que conhecemos como a mente? A psicologia trabalha nesta área. Lembremos que psique significa alma. Portanto, Ruah é um nível de alma, mas não a alma total. É a área onde se estrutura a nossa personalidade atual com todo o condicionamento cultural. Este nível está relacionado ao universo de Yetzirah. A energia deste nível é encontrada no coração. A Neshama é o nível de alma que gira de uma existência física a outra existência física. É o nível que reencarna. É a alma que vem para realizar seu tikkun. Quando uma pessoa morre, a experiência corporal de Nefesh e a informação de Ruah ficam dentro da Neshama, enquanto o corpo sem vida desaparece, porque a sua raiz é a matéria no nível de Asiá. Em contrapartida, a Neshama segue existindo, porque embora a Neshama pertença ao universo de Briah, sua raiz de energia chamada de Hayah pertence ao universo de Atzilut. Todas as espécies têm diferentes consciências. As plantas e vegetais têm consciência de Nefesh. Os animais têm Nefesh e Ruah. Isso é consciência corporal e alma emocional, mas não tem a Neshama. Agora começa a parte complicada, que é entender que tudo que existe tem níveis e subníveis. Dentro dos níveis de alma estão diversos subníveis. No nível de Nefesh está Nefesh de Nefesh, Ruah de Nefesh, Neshama de Nefesh, Hayah de Nefesh e Yehidah de Nefesh. A Yehidah de Nefesh é acoplada com a Nefesh de Ruah. Em Ruah temos Ruah de Ruah, Neshama de Ruah, Hayah de Ruah e Yehidah de Ruah. A Yehidah de Ruah é o nível mais baixo da Neshama, ou seja, Nefesh da Neshama. O subnível mais alto de um nível de alma é o nível mais baixo do nível subsequente. Alguns exemplos por aproximação seriam: uma pedra se enquadra no nível de Nefesh de Nefesh. Um vegetal seria Ruah de Nefesh. Os animais têm Nefesh e Ruah, alma emocional e consciência corporal, mas não Neshama, porque não tem um Kli expandido suficientemente até a Neshama. Portanto, se algum animal pudesse expandir o Kli, seria consciente como os humanos no nível da Neshama, porque Neshama para o animal é Or Makif, e para os humanos, Or Makif é Hayah. O Kli só pode ser expandido através do treinamento, e em alguns casos pela predeterminação da graça que cai, já que o homem está predeterminado em alma pelo Kli. Isso quer dizer que uma alma pode ter um dom muito amplo na dimensão de Hokmah, e portanto possui um Kli também muito amplo. Um problema que temos é por questão de linguagem, porque quando falamos de Kli, generalizamos, mas na realidade, a alma humana não possui um Kli, possui 10 Keilim. Quando dizemos que somos apenas um receptor, estamos dizendo algo que não se deve, porque possuímos um Kli em cada uma das 10 dimensões. Cada um desses Keilim são pré-determinados pela raiz da alma da qual ela veio. Existe apenas uma alma no mundo, apenas Adam foi criado. No primeiro capítulo do livro de Números, os israelitas são contados ou numerados.
Por que o Criador perguntaria quantos seguidores ele tem? E então, foram contabilizadas 600.000 almas. Assim como o texto diz que haviam 600.000 quando estavam no Egito, 600.000 quando deixaram o Egito, 600.000 no deserto, e 600.000 entraram em Israel. Como isso seria possível? Tanta coisa poderia ter acontecido entre cada um desses períodos, indivíduos falecendo, bebês nascendo, mas o número não mudou. No outro vídeo, vimos que foi Adão que escolheu descer para doar e ser como seu Criador. Como resultado, Adão se partiu em 600.000 partes. Essas 600.000 partes são almas raízes. Cada alma raiz pode se multiplicar em dezenas de outras faíscas, como uma tocha acesa que pode acender uma outra tocha. Então, ao longo de muitas gerações, continuou a se dividir em partes menores ou faíscas. Esse processo está simbolizado na Torá nos seguintes períodos: Caim e Abel, a Torre de Babel e, obviamente, o resto das gerações. Cada alma provém de uma raiz. Cada raiz possui uma configuração de energias e frequências que são passadas às faíscas subsequentes. Quando duas almas compartilham as 10 dimensões, isso é, possuem a mesma configuração de alma, possuem os mesmos desequilíbrios e virtudes nas 10 sefirot. Significa que vieram da mesma raiz e os cabalistas as chamam de almas gêmeas. A grande maioria das almas que conhecemos, às vezes tem conexão em 1, 2 ou 3 dimensões. Mas quando tem nas 10, é uma situação que somente aí se vê o predestinado. Isso pode ocorrer com conhecidos casais, familiares e pessoas que vivem em continentes diferentes. Certamente existem pessoas que nunca encontram outra alma de sua mesma raiz, porque uma alma gêmea chega quando uma alma está terminando seu processo de tikkun, corrigindo seus desequilíbrios, porque esta alma está pronta para unir suas 10 dimensões com as 10 dimensões do outro. Então, começa um novo processo de tikkun, escolher entre o bom e o melhor. Como nos disse Baal Shem Tov, a retificação não é somente corrigir nossos desequilíbrios, mas potencializar nossas virtudes. Se alguém não tem seu interior trabalhado, não tem trabalhado no seu processo de retificação pessoal, dificilmente irá conhecer uma alma da mesma raiz. O mais provável é que essa pessoa irá eleger, por predestinação da matriz, a uma outra alma, de uma raiz diferente, e que irá obrigá-la a trabalhar em sua retificação, mas ao contrário das almas gêmeas, esse processo será muito turbulento e caótico. Portanto, todos os divórcios e relacionamentos que fracassam também possuem um motivo, porque para a matriz, o principal é a retificação da alma. E se mesmo depois do relacionamento anterior ter falhado, a pessoa segue elegendo o mesmo modelo do relacionamento anterior, é porque segue sem retificar a alma. Também pode ocorrer de duas almas que pertencem a raízes diferentes, ou seja, não são gêmeas trabalharem pela retificação pessoal, se ajudarem, seguirem aprendendo até entrarem em equilíbrio. Alguns cabalistas ao largo da história tiveram experiências de alta magnitude, ascenderam níveis muito altos e, consequência disso, em um caso específico, censuraram o capítulo 4 do livro Sha'arei Kedushá, do cabalista Haim Vital, onde ele descreve em detalhes sua experiência nos níveis superiores e seu contato com as energias do nível de Hayá. Os rabinos tiveram medo e censuraram este capítulo, mas atualmente é possível ler o capítulo 4 no hebraico. Segundo Moisés Cordovero, após a morte física, as condições de tempo e espaço são alteradas. Ele nos explica que existem diferentes estruturas espaço-temporais. No Ein Sof, não existe tempo e espaço. Em nossa realidade no planeta Terra, no nível de Asiá, onde há o tempo e o espaço, e portanto vivemos em uma sequência a nível de Nefesh. E no nível da Neshama, segundo palavras de Cordovero, existe o tempo fora do tempo. Um tempo que não se registra com a mesma velocidade que o tempo em Asiá, a tal ponto que 1000 anos deste lado pode ser um dia do outro lado. E neste sentido, quando a alma reencarna, para ela não passou muito tempo, em contrapartida deste lado, podem ter se passado décadas ou séculos. Para os cabalistas, existem dois conceitos do tempo fora do tempo. O Olam Rabá, traduzido erroneamente como mundo vindouro, porque tecnicamente não é um mundo futuro, é um mundo que já existe depois da morte, com um outro tipo de tempo. E o outro denominamos Leolam Vaed. Quando nos voltamos à liturgia, Leolam Vaed está relacionado ao mundo eterno, para sempre e para a eternidade. Portanto, na liturgia judaica, quando dizemos Leolam Vaed, estamos invocando energias do Ein Sof, fora do tempo. E quando mencionamos o Olam Rabá, estamos dizendo que a Neshama não vive do outro lado a sensação de tempo sucessivo que temos no mundo material.
Por esse motivo, se um cabalista sobe muito a nível de consciência no nível da Neshama, pode ser que sua percepção de tempo também mude, porque recebe informação que provém da eternidade e não está condicionada pelo tempo e espaço. Portanto, para os cabalistas, o tempo também é um estado de percepção. Quanto mais materialista uma pessoa é nesta vida, mais a Neshama sofre para desencarnar. E segundo a Kabbalah, as almas podem oscilar entre dois estados, Gehinnom e Gan Eden, comumente referidos como inferno e paraíso. Não se tratam de lugares físicos, mas sim de estados de consciência. Isso implica que duas pessoas podem estar caminhando normalmente pela rua, mas a realidade que uma está vivenciando é um inferno, e da outra é o Gan Eden. Se essa pessoa que está vivendo o inferno falece, sua alma continua nesse estado, pois é onde ela se encontrava ao partir, e sua alma sofre horrores para desencarnar. Às vezes demora até perceber que morreu e segue buscando o que tinha no mundo material. Dependendo das más ações que cometeu em vida, se foram muito graves e a alma não conseguiu se desprender de sua identidade física, essa alma se torna um espírito do Kafakela. Kafakela é um término que aparece nas Escrituras, no livro de Samuel capítulo 25. Basicamente é dito que para os justos há a bênção e a misericórdia de Deus, e para os maus não há descanso, porque após a morte precisam fazer techuvá. Porém, do outro lado, a única forma possível de retificação é dolorosa para a alma, e sendo assim, a experiência de Kafakela é vista como uma espécie de castigo. A esse respeito, o Talmud, no Tratado de Shabat 152b, fala que as almas dos justos estão abaixo do trono de Deus, enquanto para os malvados não há descanso. As almas dos que foram maus precisam se purificar. Essas almas enfrentam dificuldades para se desprenderem do materialismo, mesmo depois da morte, e não conseguem avançar. Os espíritos do Kafakela transitam incansavelmente até encontrarem um ser humano vivo que tenha os mesmos vícios ou comportamentos destrutivos que esses espíritos tinham quando estavam encarnados. Quando um espírito do Kafakela passa a acompanhar uma pessoa, isso é chamado de dibuk, em outras espiritualidades como obsessor. Com o tempo, essa concepção evoluiu para a ideia de que uma pessoa poderia ser possuída por um dibuk. As leis do outro lado são um pouco diferentes, e esses espíritos se encontram em estados que conhecemos como baixa vibração. O Rabino Haim Vital explicou de forma detalhada nas obras Etz Haim e Sha'ar Hagilgulim, e o Talmud também nos fala de uma série de sofrimentos que essas almas precisam passar para conseguirem se purificar e pagarem pelo mal que fizeram. O sofrimento não é eterno, e essa chance de redenção faz parte da misericórdia divina. Depois de todo o processo de purificação, essa alma tem a chance de reencarnar para cumprir o Tikkun e alcançar o conhecimento que precisa alcançar. Como sabemos, não existe justo que não faça o bem e não erre. Então, muitas vezes, muitas pessoas boas sofrem para que consigam se retificar em vida e, quando morrerem, estarem totalmente limpas para entrarem no Olam Abá. Às vezes, um justo pode sofrer muito antes de morrer por esse motivo. Uma forma de retificação é através dos estudos da Kabbalah. Ao falecer, a alma do estudante que vivia em estado de Gan Eden entra ao paraíso. A Kabbalah pode então ser vista como uma preparação para a morte, no sentido de que quando nos conectamos diretamente com o sagrado, nossas almas atingem o estado permanente de paraíso e prosseguimos nele após partirmos. Moshe Haim Luzzatto disse: o homem foi criado para ser feliz. Se uma pessoa diz que estuda Kabbalah, mas está sempre infeliz, com ódio e vontade de fazer o mal, essa pessoa provavelmente não compreendeu a Kabbalah. Os cabalistas dizem que ao estudar Kabbalah, a alma sente um entusiasmo e felicidade constante. Quando uma alma entende o sistema, sua alma deixa de sofrer, porque encontrou sua função dentro da existência. E já não é necessário um sofrimento externo para fazê-la trabalhar em sua retificação. O problema é que grande parte das pessoas começam a trabalhar pela retificação só depois que o mal aparece, mas dormem quando está tudo bem. Portanto, o mal associado a Sefirah Gevurah, segundo o sistema circular de Abulafia, explica que esse bem e esse mal são a mesma força em posições contrárias. O lado ruim do bem é que a longo prazo as pessoas se acomodam e deixam de agir para evitar que o mal volte. E o lado bom do mal é que através da força, faz as pessoas se levantarem e agirem para que o bem chegue. O sistema da criação não é um sistema de extremos, é um sistema de oscilação. Foi através da oscilação, Tzimtzum, que o infinito criou o universo,
Consequentemente, tudo em nosso universo é baseado nessa estrutura. Se inspirarmos ar e não o expirarmos, morremos. Se expirarmos ar e não inspirarmos de volta, morremos também. O masculino e o feminino, o quente e o frio, o planeta sempre em movimento e assim sucessivamente. E um problema é que as pessoas caem facilmente nos extremos. Diz a Torá que Abraão se foi da cidade onde havia nascido e crescido e iniciou o processo para a terra prometida. Sua terra prometida estava no horizonte e o vazio residia do outro lado. Quando uma pessoa se decepciona e abandona um dogma ou um grupo religioso, não encontra nenhuma estabilidade, não sabe a que grupo pertence e encontra o abismo do vazio existencial. Por esse motivo, é sempre fácil escolher o dogma e continuar no sistema religioso. Um extremo que o vazio existencial pode levar é o niilismo, relativismo moral e o hedonismo. Para o hedonista, só o prazer da matéria importa e a Neshama não existe. E no outro extremo, como a vida também não parece ter sentido, lidam através de um dogma fixo, onde aquele que não compartilha do mesmo dogma é visto como um inimigo pelo religioso, pois não faz parte do mesmo círculo, não alcançou a suposta salvação. O nihilista diz que nada tem sentido, e o dogmático diz que nada tem sentido, menos o seu dogma. O que muitos ainda não entenderam é que é possível viver sem esses dois extremos, mas é necessário o trabalho espiritual. Portanto, a Cabalá não é uma religião. Deus não pode ser enclausurado dentro de uma construção humana, e o homem não pode agir como se fosse proprietário de um monopólio de Deus. As verdadeiras catedrais da Cabalá são as ideias dos cabalistas, que perfuram a realidade. Não precisamos de castelos, nem honras dos outros. O conceito de Torá dos cabalistas não é o mesmo conceito de Torá dos religiosos que se prendem à testolatria. Para os cabalistas, o conceito de Torá provém da palavra tur, que é explorar, portanto busca compreender a realidade. Cumprir a Torá não é apenas cumprir um alahá introduzida pelos fariseus há 1000 anos atrás. Cumprir a Torá é entender todo o funcionamento do universo. Por isso, o cabalista Abraham Abulafia foi declarado louco pelo rabino Shlomo Ibn Aderet de Barcelona, e Moshe Haim Luzzatto foi excomungado. Na época foram rotulados como hereges pela ortodoxia, porém, atualmente seus escritos são utilizados como fontes de estudo por adeptos do mesmo grupo. Lutero recebeu o título de herege da Igreja, entretanto hoje, o Papa adota muitas das ideias defendidas por ele. É curioso como, no fim das contas, o herege é um ortodoxo antecipado. Neste sentido, a Cabalá pode ser vista como uma tradição de desconstruir tradições, e a razão de ter avançado tanto foi mais pelas perguntas do que pelas verdades inquestionáveis, ao contrário das religiões. Qual é a força da Hokmah? Koamah, o potencial do que é. A força de perguntar. Portanto, discutir com um dogmático é desperdício de tempo, porque sempre haverá justificações e interpretações para defender suas suposições. Para os cabalistas, Hokmah deve ser a luz e Biná deve ser a resistência, porque sem resistência não há luz. Imagine uma sala que tenha eletricidade, mas não tem lâmpadas. A energia está lá, mas ninguém a vê. Só podemos ver a luz quando há uma resistência e um receptor capaz de conter a luz. Por isso dizemos luz sobra, o que falta é receptor. Quando permutamos as letras da palavra eu, em hebraico ani, o que temos é a palavra ayin, ou nada. Portanto, nesta realidade, não existe uma verdade total, o que temos são fragmentos, e a verdade total reside somente no Ein Sof. Quando um ortodoxo afirma que sua religião é a única verdade, já caiu no dogmatismo e na fragmentação da Biná. É possível comer kosher dentro de um campo de concentração? Podemos enxergar os ácaros que todos os dias tentam nos comer enquanto dormimos? As cores não existem, são ilusões de frequências de luz. Portanto, a realidade é tão complexa que nossa mente não pode dominá-la. O invisível é o que realmente existe, e esse é o problema de se julgar com uma percepção muito materialista. A Cabalá nos dá tal nível de autonomia quando nos aproximamos da verdadeira essência, ou seja, o ayin, o nada, que já não podemos nos definir de alguma forma. E por mais que os mandamentos da Torá sejam instruções para a construção de um mundo melhor, até mesmo os mandamentos se tornam relativos à medida que as circunstâncias mudam. Uma dúvida bastante comum das pessoas é:
todos podem estudar Cabalá? E a resposta é sim. Se alguém tem interesse na sabedoria da Cabalá e nas investigações existenciais, então é mais importante mergulhar nos materiais cabalísticos e pensar sobre o que depende o futuro da humanidade, ao invés de se comportar de forma mecânica por conta de uma religião ou grupo. A mudança necessária na consciência humana hoje precisa ir muito além de práticas religiosas. Quem nunca escutou algum religioso afirmar que a religião o mudou completamente, porém, ao passar um tempo afastado das práticas religiosas, o mesmo retorna aos mesmos padrões de comportamento de quando não era religioso. Isso demonstra claramente que a consciência não evoluiu, permaneceu inalterada desde antes de adotar qualquer religião. Segundo a Cabalá, quando a consciência é completamente expandida, ela nunca mais volta à sua forma original. É como uma pessoa adulta encolher de volta e se tornar uma criança, algo impossível. Assim, nunca experimentou a divindade, sendo apenas uma ilusão pessoal. Existem mais de 10.000 religiões diferentes ao redor do mundo. Se cada religioso realmente tivesse uma ligação direta com o divino, provavelmente já estaríamos na era messiânica e presenciado uma nova forma de revelação divina. Entretanto, essa não é a realidade que vemos. Não tenho intenção de criticar as religiões, pois Deus se manifesta de diversas formas para todos os povos. O que deve ser esclarecido é que as pessoas precisam enxergar além das questões teológicas e da fé infantil. Debater se o Messias já chegou ou ainda está por vir, se uma determinada crença venera forças da natureza ou não, todas essas questões são questões religiosas, e quando discutem religião, discutem dogmas, mas jamais impulsionam uma transformação de consciência em escala mundial. E aí que entra a Cabalá. A Cabalá não é uma religião e trabalha com a expansão da consciência. Portanto, qualquer um pode estudar Cabalá, um ateu, um agnóstico, um cristão, um budista. Deus não disse nenhuma vez na Torá que exige que acreditem nele, e como disse o grande rabino Aryeh Kaplan, nada criado pode suportar a luz infinita de Deus. Para que a existência possa ser concedida, Deus precisa se ocultar, e portanto, o que ele espera é uma mudança profunda na consciência da humanidade para que o mundo possa atingir seu propósito de receber sua luz. Existe toda uma realidade oculta, e existem dois tipos de pessoas que se ocupam desse plano oculto: os cientistas e os cabalistas. Quando os cientistas se levantam pela manhã e vão às suas pesquisas indagar pelos segredos, estão estudando Cabalá. Quando a física moderna utiliza a teoria do Big Bang para explicar a origem do universo, estão falando do Tzimtzum, que os cabalistas já explicaram centenas de anos antes. Quando os cientistas dizem que em um momento da história, a gravidade teve que competir com a energia escura, porque se tivéssemos somente a gravidade, a matéria entraria em colapso. Estão falando da força restritiva e a força expansiva que os cabalistas, através de seus escritos, já diziam que sem o acordo entre ambas as energias masculina e feminina, em termos macrocósmicos, o universo não poderia ter sido criado. Por trás de tudo, existe uma força oculta e invisível que se comunica através de várias roupagens. E essa grande força exige o nosso progresso. Quando a alma não atinge seu potencial em uma encarnação, precisa retornar. Já foi explicado que o propósito da criação é fazer uma morada para o divino neste mundo. A Neshama existe antes de entrar no corpo e continua existindo depois que o corpo morre. Haim Vital escreve que cada alma deve reencarnar até ter cumprido totalmente seu tikkun. Através das várias reencarnações, todas as partes de Adam são elevadas, e uma vez que toda a alma única, Adam, tenha sido consertada, as almas humanas não precisarão reencarnar mais, pois terão conquistado o conhecimento necessário, e através da tela que é construída com a luz de nossas correções, Malhut se eleva a Keter, e nosso mundo atinge seu propósito. Como está escrito em Isaías: morte será destruído para sempre, meu soberano Deus enxugará as lágrimas de todos os rostos, e porá fim ao opróbrio do povo de Deus por toda a terra. E em Salmos, os justos possuirão a terra e viverão nela para sempre. Para finalizar, embora nem todos os sofrimentos possam ser explicados pela reencarnação, isto é, o Sod do Sod, o tema estudado profundamente ajuda a explicar tragédias como mortes de pessoas acometidas repentinamente, seja em acidentes, doenças ou guerras.
E muitas almas precisam retornar a este mundo para cumprir apenas um determinado propósito, e quando esse propósito é alcançado, a alma pode retornar à sua morada eterna. Isto explica muitos casos de morte precoce. Em tempos de desafio, e especificamente quando sentirem que tudo está fora de controle, saibam que tudo foi planejado e executado meticulosamente no caleidoscópio divino. Avancemos sempre com entusiasmo, vamos aprender com nossas quedas. Em cada retificação da alma, extraímos luzes, e o Deus oculto que não vemos nos espera à nossa frente. Um desejo cósmico encarnado dentro de nós nos impulsiona a continuar e a crescer. Não temos alternativa. O dia em que 8 bilhões de pessoas perceberem que quanto mais rápido cumprirmos nosso dever, mais rápido a luz irá invadir nosso mundo e o mal não se levantará outra vez. Nesse dia, o mundo que conhecemos chegará ao fim e marcará o início de um novo mundo. Que as futuras gerações tenham o privilégio de compreender os grandes segredos que seguem dormindo em manuscritos e os estudem sem perder tempo com superficialidades, nem com a luta de egos descontrolados, nem com teologias ou ideologias que se perdem em loops intermináveis.